A Confederação Nacional da Indústria, CNI, apresentou ao governo uma proposta para regulamentar o comércio de carbono no Brasil. Vamos conferir. No mercado de carbono, cada empresa tem um limite para emitir gases que provocam o chamado efeito estufa. Quem emite menos do que o limite recebe créditos que podem ser vendidos aos que superam as taxas. Rumo à implementação do Sistema Regulado de Comércio de Emissões de Carbono no Brasil, o governo federal e o setor industrial deram mais um passo importante nas negociações. O gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo, destaca que a proposta apresentada pela categoria às autoridades do país é baseada principalmente em 3 temas. A gente vai falar de governança e daí a necessidade do setor industrial, que é o ente que vai ser regulado num primeiro momento em termos de implementação do mercado de carbono, participe das decisões estratégicas, participe das discussões. O segundo ponto é a metodologia, chamada monitoramento, relato e verificação, que precisa ser trabalhada, de forma paralela com o andamento da legislação. E o último ponto é o mercado de permissões, compondo aí com os offsets ou créditos de carbono, para que a gente possa estabelecer o melhor ambiente de negociação. De acordo com estimativas realizadas pelo setor industrial, a proposta pode movimentar 128 bilhões de reais em receitas. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse que o país pode ter ganho de 5% do PIB com o mercado regulado de carbono, o que equivale a 120 bilhões de dólares até 2030. O PIB aí quase 5%. De um lado, induz empresas à descarbonização, à transição energética, a evitar a emissão, a ajudar a combater a mudança climática e de outro, atrai investimento. Alckmin também citou que ainda não há prazo para o governo apresentar a proposta sobre o mercado regulado de carbono no Brasil. Segundo ele, o núcleo político está avaliando a melhor maneira para encaminhar a medida ao Congresso Nacional, se através de um novo projeto de lei ou junto às propostas que já tramitam no Legislativo, para que as sugestões do governo sejam incorporadas. A gente vai analisar os efeitos de uma regulação do mercado de carbono para o agro com o Rodrigo Justus, que é consultor de meio ambiente da CNA. Justus, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly, mais uma vez. Da mesma forma. Na prática, o que significa regular o mercado de carbono? Bom, pode significar várias coisas. Nós podemos ter um aumento do PIB em até 5%, a depender de como o mercado de carbono seja regulado no mercado internacional, que é o que está acontecendo agora. Em novembro existe a COP de Dubai, a Conferência do Clima, que vai concluir a operacionalização do mercado de carbono. Agora, acontece que quando nós ouvimos falar em 120 bilhões que podem entrar na economia, isso pode ser um mercado de carbono, onde esses recursos financiem a transição para a economia de baixo carbono, melhor agricultura de baixo carbono, ou conforme essa regulação internacional ela for restritiva, nós acabemos por criar um tributo travestido de mercado e esses bilhões, na verdade, serão tirados do bolso do consumidor que pagará a mais por produtos por conta das emissões decorrentes e associadas e que nós sabemos que a indústria, o comércio, todo o setor econômico, toda vez que você tem um custo a mais, você repassa isso nos preços. Então, na verdade, nós temos a oportunidade de o Brasil conseguir lá fora, por exemplo, o reconhecimento pela conservação das nossas florestas e as empresas poluidoras da Europa e Estados Unidos pagarem para os detentores de floresta brasileiros, seja produtores, seja as áreas públicas, pagarem esse dinheiro, entrar aqui como um dinheiro de fora, ou se o mercado de carbono ficar restrito à fronteira interna do Brasil, então nós estaremos criando um mecanismo de taxar, e que, pelas discussões que tivemos já com o governo nas próprias audiências públicas no Senado, não há, a princípio, pelo que foi dito, uma pretensão de se taxar a produção agropecuária, a exemplo de que em outros países isso também não aconteceu.
Muito bem. Como que a agropecuária deve estar inserida nessa proposta que o governo trabalha, na sua opinião? A agropecuária, nós temos sempre defendido que a agropecuária é uma atividade muito difícil de você medir as emissões, porque você sabe bem que nós temos diversos tipos, categorias de propriedade, tipos de produção, região, clima. Então, como falou aqui o representante da CNI, o Davi, todo o comércio de emissões e emissão de crédito de carbono, ele tem os seus requisitos, que é o quê? Mensurar, reportar, quer dizer, temos capacidade de informar quais são as emissões e quais são as remoções, que são esse sequestro de carbono, e que isso seja verificável, ou seja, seja auditável. No caso do setor agropecuário, nós temos que desenvolver, melhorar a metodologia, tropicalizar essa metodologia para provar que as nossas atividades, o plantio direto e outras, elas são atividades de baixo carbono comparadas a outros países. Então, a nossa perspectiva é de que nós fôssemos ou sejamos reconhecidos pela nossa agricultura de baixo carbono, de baixa intensidade, principalmente se compararmos com os modelos de agricultura de clima temperado. Então, só que isso, repito, depende de que na negociação internacional, né, os créditos de carbono emitidos pela conservação de floresta, pelas nossas boas práticas agropecuárias, eles sejam aceitos na compensação dessas emissões, né, que acontecem lá nos demais países do mundo. Era justamente essa a minha próxima questão, porque quando a gente viaja pelo interior do Brasil, muitos agricultores perguntam como que está o mercado de carbono, qual a regulação do mercado de carbono, o agro vai poder vender créditos de carbono na sua avaliação? Já temos uma metodologia para quantificar isso? Como que vai ser na prática? Porque às vezes parece que tem muita gente vendendo solução, promessa, e aí o agricultor fica sem saber se isso é de fato uma promessa ou uma oportunidade que ele está perdendo. Você concorda? Exatamente. Nós vemos, tem muita gente vendendo para produtores, alguns consultores, vendendo contratos futuros de crédito de carbono, inclusive em valores elevados, né? Mas que esses contratos têm um prazo de 10 a 15 anos para serem efetivados, começar a funcionar, e que no preço que está aí hoje, o mercado de carbono voluntário e tudo mais, onde esses créditos hoje podem ser comercializados, o produtor não vai viver de créditos de carbono, não. O produtor vai continuar vivendo do seu trabalho, da sua atividade, né? Não existe um lastro de recursos de mercado de carbono suficiente para remunerar todas as áreas que estão aí protegidas pelos produtores. E mais, né? Nós temos um sério problema aqui no Brasil. Chama-se a adicionalidade. O que quer dizer isso em relação à emissão de crédito de carbono? Quer dizer, se eu faço alguma coisa para reduzir as emissões, eu lanço créditos de carbono. Se eu faço essa coisa por outra razão, por exemplo, plantio direto. O produtor não faz plantio direto por crédito de carbono. Ele faz por causa do solo, da água, da produtividade, proteger contra a seca, uma série de coisas. Então, o plantio direto hoje, pelo que está sendo regulamentado na Europa para a agricultura europeia, já não é suficiente para emitir crédito de carbono. A nossa reserva legal, uma floresta onde o produtor brasileiro é obrigado a conservar de 20% a 80%, no caso da Amazônia. A reserva legal não pode emitir créditos de carbono também. Então, veja que nós temos uma expectativa enorme, né, por parte dos produtores, e essa expectativa, ela tem chance de não se consolidar da forma como todo mundo está imaginando, né, que vamos viver na sombra, né, tomando água de coco e gastando dinheiro do crédito de carbono. Não vai ser desse jeito, infelizmente, né, mas é uma oportunidade. E outra, mostrar que nós temos uma agricultura de baixo carbono comparativamente aos nossos concorrentes. Rodrigo Justus, consultor de meio ambiente da CNA, agradeço demais pelos esclarecimentos para a nossa audiência. Volte sempre. Ok, muito obrigado, Kellen. Até a próxima.